Gênesis 1, 27. Explicação simples e objetiva desse texto. Fique ligado aí comigo no Teologia Descomplicada, que eu já vou explicar tudo para você logo após a vinheta. Gênesis 1, 27 diz assim o texto: Criou, pois, Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Qual a explicação desse texto? Bem, no momento em que nós vivemos, onde se fala tanto de ideologia de gênero, certamente esse é um dos textos bíblicos mais utilizados para refutar a ideia de que não se nasce homem, não se nasce mulher, torna-se homem. O texto de Gênesis diz que Deus criou o ser humano homem e Deus criou o ser humano mulher. Eles não se tornaram isso depois, Deus os criou assim. Existe a ideologia de gênero e essa é a ideologia de Gênesis. Mas a grande questão clássica da teologia, mais especificamente da antropologia bíblica, é o significado do termo imagem de Deus. O que é essa imagem de Deus no homem? O que é que a queda fez com a imagem de Deus no homem? A imagem de Deus no homem, no ser humano, é algo essencial. Ou seja, o homem, ele é caracterizado como ser humano porque ele é a imagem de Deus. Nenhuma outra criatura, a Escritura vai dizer que fora criada a imagem de Deus. Apenas o ser humano é a imagem de Deus. Antes de mais nada, eu queria te fazer uma pergunta e gostaria que você respondesse aí no comentário. É só colocar sim ou não. Você sabe qual a diferença entre imagem e semelhança? Porque um versículo antes de Gênesis 1, 27, ou seja, Gênesis 1, 26, nós vamos ler esses dois termos, imagem e semelhança. No versículo 27 só aparece o termo imagem, mas no versículo 26 aparece imagem e semelhança. Você sabe qual é a diferença entre imagem e semelhança? Sim ou não? Escreva aí no comentário e no final do vídeo eu vou falar para você qual é a diferença. Então, o que significa dizer que o homem foi criado imagem de Deus? Isso significa que o homem foi criado para refletir, para espelhar e para representar Deus. E essa imagem de Deus no homem, ela tem uma tríplice relação, ou seja, uma relação com o próprio homem, uma relação com Deus e uma relação com a criação. Como é que o homem reflete a imagem de Deus? Ora, o homem é um ser relacional. Deus se relaciona desde a eternidade, porque Deus é um ser tripessoal. Pai, Filho e Espírito Santo se relacionam entre si desde sempre, numa relação de amor que nós nem sequer podemos imaginar. Tão intenso é o amor da Trindade. E Deus fez o homem também um ser relacional. Não é à toa que Deus deu Eva para Adão e ambos se relacionavam. Deus não é uma energia, Deus não é uma força, Deus não é um poder, Deus é uma pessoa, Deus é um ser pessoal. E ele também fez o homem um ser pessoal. Ele se relaciona com outros seres humanos. Em segundo lugar, o homem reflete a imagem de Deus pela sua capacidade de dominar. Jó 25:2 diz que a Deus pertence o domínio e o poder. Ele faz reinar a paz nas alturas celestes. Em Gênesis 1, do 26 ao 28, nós vamos ver que Deus colocou o homem sobre a terra para governar e para cuidar dela. Em terceiro lugar, o homem reflete a imagem de Deus por ele ter nele atributos que nós chamamos de essenciais, assim como Deus tem atributos essenciais. O que é atributo essencial? Não, é um atributo que não foi acrescentado, faz parte da essência. Por exemplo, Deus é amor. Deus não recebeu amor depois de um tempo. Ele sempre foi. Deus não poderia ser Deus se ele não fosse amor, se ele não fosse justiça, se ele não fosse bondade. São atributos da essência de Deus, sem os quais Deus não poderia ser Deus. O homem também tem atributos essenciais.
atributos sem os quais o homem não poderia ser homem, ser humano. Numa linguagem um pouco mais difícil, seria condições sine qua non, ou seja, sem as quais o homem não poderia ser o que ele é. Quais condições são essas? Quais são esses atributos essenciais do homem, sem os quais o homem não poderia ser homem? Primeiro, capacidade intelectual, capacidade de pensar, de raciocinar. Segundo, afeições naturais. O ser humano tem a capacidade de se ligar emocionalmente, afetivamente a outras pessoas e a outras coisas. Ele é capaz de amar. Terceiro, moral. O homem faz escolhas morais, ou seja, o homem foi criado com a capacidade de fazer escolhas obedecendo a princípios morais. Um quarto atributo essencial do homem é a espiritualidade. Gênesis 2:7 diz que o homem foi criado alma vivente, ou seja, o homem não é um ser meramente físico, material. O homem é um ser espiritual também. Foi criado com espiritualidade. Quinto atributo do homem pelo qual ele reflete a imagem de Deus é a imortalidade. Uma vez que o homem foi criado, ele não deixa mais de existir. A morte não é a cessação da existência. De acordo com a Bíblia, após a morte, o homem vai viver eternamente no céu ou eternamente no inferno. Após a morte, de acordo com a Bíblia, o homem continua existindo, seja num estado de condenação eterna, ou seja, desfrutando eternamente tudo aquilo que Deus reservou para aqueles que estão em Cristo Jesus. E esse caráter de imortalidade é um caráter secundário no homem. Ele deriva de Deus, porque Deus é eterno, Deus é imortal. E a imortalidade é um atributo essencial em Deus, e no caráter secundário derivado, o homem passa a ter essa característica essencial também. Bom, e com relação ao pecado, a queda do homem, o que é que essa queda fez na imagem de Deus no homem? Será que o pecado tirou a imagem de Deus no homem? É aquilo que nós chamamos de imago Dei. Será que a imago Dei foi retirada do homem através da queda? Bom, de acordo com a Bíblia, não. A imagem de Deus não saiu, não foi retirada do homem após a queda, mas ela foi desfigurada, ela foi deformada. Então, todos esses aspectos nos quais o homem reflete a imagem de Deus, houve em algum nível uma distorção da capacidade do homem refletir esta imagem. A imago Dei, a imagem de Deus no homem, tem um aspecto estrutural, um aspecto ontológico, ou seja, aquilo que o homem é, e tem um aspecto funcional, ou seja, aquilo que o homem faz. O homem, ele continua sendo homem, ele não se tornou um outro ser. Isso quer dizer que, por pior que um homem seja, que um ser humano seja, ele tem a dignidade humana. Ele é imagem e semelhança de Deus. É ser humano, ele é homem, ele é criação de Deus, ele é a coroa da criação. Agora, embora o homem não tenha deixado de ser humano, os efeitos do pecado no homem são tão graves que às vezes nós olhamos para algumas ações de certas pessoas e falamos assim, isso aqui não é gente, isso aqui é um monstro. Mas, por pior que seja, essa pessoa, se é um ser humano, ele carrega a imagem de Deus nele. O aspecto principal no qual nós vemos a distorção dessa imagem é no aspecto funcional, ou seja, aquilo que o homem faz, seus talentos, seus dons, suas habilidades, passam a ser usados não para a glória de Deus, mas passam a ser usados contra Deus. João Calvino explica que a imagem de Deus não foi totalmente aniquilada com a queda, mas foi terrivelmente deformada, se tornou uma imagem deformada, doentia e desfigurada. Por isso, a regeneração, a conversão, o novo nascimento são necessários. Bem, respondendo a pergunta que eu te fiz aí no início do vídeo, muitas pessoas pensam que existe diferença entre imagem e semelhança, entre esses dois termos, imagem e semelhança. Mas, na verdade, na Bíblia, imagem e semelhança quer dizer a mesma coisa,
são termos intercambiáveis. Então, todo versículo que você lê imagem quer dizer semelhança. Todo versículo que você lê semelhança quer dizer imagem também. Não há essa distinção, tá? Perguntei se você sabia a diferença, para eu ver se você sabia que não há diferença. Tá bom? Gente, se vocês gostaram desse vídeo, se quiser, ainda tem muito mais coisa para falar aqui sobre Gênesis 1:26, sobre a imagem de Deus no homem. Se vocês quiserem um segundo vídeo, onde eu vou continuar falando sobre esse assunto e ampliando ele um pouco mais, escrevam aí no comentário que vocês querem o segundo vídeo. Eu vou gravar ele para vocês. Você que quer estudar comigo, eu tenho um curso de introdução à teologia gratuito que você pode acessar através da descrição do vídeo aqui no canal Teologia Descomplicada, e também no site Matérias de Teologia você pode encontrar o local para você fazer a sua matrícula, a sua inscrição e estudar comigo teologia de forma gratuita. Tá? Tem um curso gratuito hospedado na plataforma Hotmart, onde você pode acessar e estudar comigo as verdades teológicas essenciais de forma completamente gratuita. É só você procurar aí na descrição, vai estar o meu número do WhatsApp, você manda um oi para mim, eu vou mandar o link para você fazer a sua inscrição. Um grande abraço, Deus abençoe você e até a próxima.